E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Então é isso, pessoas. Chegamos aí no final do nosso curso de Revolução Russa, mano. Na aula de número 5, mano. Nossa, que trajetória, hein, galera? 5 aulas sobre Revolução Russa. 5 aulas, mano. Cara, meu Deus do céu. Esse cara fala muito, né, mano? Meu Deus, eu tô te apurrinhando com esse assunto. Você vai sonhar com isso, né? Mas assim, galera, né, eu procurei fazer uma aula mais extensa aí, mas porém ela, né, tem bastante detalhe aí para te ajudar no vestibular, no Enem que você for prestar aí, ou pro seu próprio professor de história não ficar te apunhando na sala de aula. Nessa aula, eu quero tratar de vocês basicamente disso. Eu quero pegar o nosso último raciocínio da aula anterior, né, nós paramos lá, nós falamos da Revolução Bolchevique, né, de outubro de 1917, e eu quero costurar o conteúdo até quando Stalin inicia lá a ditadura lá e... Quer dizer, inicia a ditadura, né? A gente vai ver que a ditadura na Revolução Russa começou, né, muito antes de Stalin, né, cara? O Stalin ele só deixou o negócio mais ferrado, né? Ele só levou o negócio, né, para um nível industrial, assim, porque o cara foi hardcore mesmo, né? Porque tem um vermelhinho ali por causa do sangue, né? Então é isso que a gente vai entender, tipo, como é que a coisa caminhou desde a Revolução lá de Outubro até o Stalinismo, belezinha? E pra gente começar, vamos pensar no ano de 1918. E 1918, meu querido, é um ano muito, mas muito interessante pra gente, tá? Porque muita coisa aconteceu. Primeiro, a Rússia já tinha saído da guerra, lá em 1917, e no ano de 1918 é quando a Primeira Guerra acaba também, de fato, né, cara? Você tem a derrota da Alemanha lá e tudo mais, né? E a entrada dos Estados Unidos, tem muita coisa que rola em 1918, tá? E a Rússia, claro, meu querido, eles não vão ficar de fora disso, porque os caras querem se envolver na treta mesmo, né? Não da Primeira Guerra, mas os caras arrumam as próprias tretas internas lá para não ficar sem ter o que fazer. Então, 1918. Tá bom, professor. Vamos começar então. Qual que era a situação em 1918? Se nós pudéssemos voltar no tempo, fecha os olhos, vem comigo, vamos voltar no tempo. Nós encontraríamos uma Rússia socialista, né, vamos assim dizer, porque entre aspas, você já vai entender o porquê, tá bom? Bolchevique, Lenin no poder, tinha saído da Primeira Guerra, reforma agrária, pá, várias coisas aconteceram. Beleza, então os caras dominavam mesmo a bagaça. Pá. Porém, meus queridos, você tem que entender o seguinte: as forças, né, que eram contra a revolução, elas não desapareceram, não sumiram. Os mencheviques estavam por aí, os burgueses estavam por aí, os proprietários de terra, aqueles caras que haviam perdido as terras, que estavam super felizes, né, com Lenin. Mano, os caras estavam felizes, os caras estavam tristes, estavam bravos. E é legal frisar isso pra você, porque tem aluno que pensa assim: ah, a revolução aconteceu, morreu todo mundo. Não, mano, não é assim que funciona. A revolução vem, as coisas se transformam, mas, cara, nem todo mundo perde a cabeça, mano. Saca? Você tá aí com aquela aula de Revolução Francesa que eu dei lá atrás, lá, e você tá com esse negócio na sua cabeça. Não é bem por aí não, pessoal. Não vai por esse caminho não. Tá? Então você tinha esses proprietários de terras, você tinha o clero ortodoxo. Lembra? O clero era parça, mano, do sistema monárquico. Você acha que o clero apoiava as ideias socialistas na Rússia? Nunca, mano. Nem a pau. Se bobear até hoje, cara. Eu, pelo menos, desconheço aí uma linha religiosa que... cristã católica, por exemplo, que pá, não, socialismo é nós, né? Os caras
mano, era uma oposição forte ao movimento bolchevique na época, o clero ortodoxo. E os caras estavam lá, não sumiram, não viraram purpurina, não. Tá? Os burgueses estavam lá. Ah, professor, mas você não falou que os caras estatizaram as fábricas? Sim, mas os burgueses não viraram purpurina. Tipo, continuaram lá. Estavam na Rússia. Não estavam gostando do que estava acontecendo, mas estavam ali sobrevivendo do jeito deles. Tá? E também, né, mano, os membros da aristocracia. A família imperial, a família Romanov estava presa? Sim. Não existia mais nenhum nobre na Rússia? Claro que não. Tinha. Você tinha membros ligados ao governo, à aristocracia, esses caras estavam intocados. Alguns fugiram para o exterior, sabe? Então, assim, essas forças, elas não sumiram. Elas apenas abaixaram o nível delas, abaixaram a cabeça. E estão vendo o circo acontecer para ver onde é que eles se encaixam ali. Entende? Está todo mundo esperando alguma coisa acontecer. Então, o governo ele não estava supremo. E, analisando a coisa do ponto de vista externo, o ano de 1918 traz uma reflexão muito importante para alguns países. Inglaterra, França, Estados Unidos e o Japão. Porque esses caras, eles... Tudo bem, a Primeira Guerra está acabando, né? Ninguém mais imaginava um conflito que durasse mais 4 anos. Não, ia acabar naquele ano. E a galera olhava para a Rússia e falava o seguinte: e se essa revolução chegar no meu país, mano? Sabe, todo mundo pensava isso. Os Estados Unidos pensavam, pô, mas não era uma monarquia. Não, não era uma monarquia, mas era um puta de um país liberal. Opa, desculpa. Mas era um baita de um país liberal. Você tá me entendendo? Com industrialização, com proletariado. E já tinha movimentos sociais, já tinha um movimento de operários nos Estados Unidos, você tinha movimento socialista lá. Né? Mano, você tinha grandes burgueses nos Estados Unidos, que no Rockefeller, o Vanderbilt, o Banco Morgan, que arrancava o couro da galera lá, mano. Entende? Então havia já um movimento muito forte dentro dos Estados Unidos de crítica a esses grandes burgueses, saca? Na França, né, já tinha linhas muito importantes de socialismo lá. Na Inglaterra, lembra que os caras construíram a Internacional Socialista dentro da Inglaterra? Então, pô, eram coisas que estavam acontecendo. E dentro do Japão também os caras tinham uma preocupação grande. Então esses países começaram a pensar o seguinte: e se essa revolução vier para o meu território? O que eu vou fazer? Eu não posso deixar a Rússia ser um grande exemplo de transformação social e política. Não, senão logo logo os caras estão batendo na minha porta. E lembra que lá na Inglaterra tinha a ideia da Internacional? Pô, mano, então a ideia dos caras não era só fazer a revolução socialista de um país, mas era expandir essa ideia, expandir esse movimento e, mano, arregaçar com tudo. Então, né, a ideia dos caras não era se nós vamos levar essa ideia para outros países, era quando. Quando que a gente vai levar? É uma questão de tempo. E esses países não dormiram no ponto, né? Eles olharam para a Rússia e falaram: não, 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 não. Não, não tá certo. Vamos matar no ninho essa cobra antes que essa cobra venha para cá. Senão o bicho vai pegar. Ô, professor, mas então o que esses caras fizeram? Ué, eles fizeram, né, o que eles tinham que fazer para tentar acabar com a revolução. Eles vão dar dinheiro e eles vão dar soldados. Ué, para quem, professor? Para quem que eles vão dar dinheiro? Para quem que eles vão dar soldado? Para esses caras que faziam oposição ao governo bolchevique. Sabe os mencheviques, aqueles proprietários de terras, o clero ortodoxo, né, a burguesia, todos esses caras? Pois é, essas forças não desapareceram, como disse para vocês. E essas forças recebem um apoio externo, mano. Soldado e dinheiro, tudo que os caras precisavam para fazer uma revolução. E havia uma galera que havia fugido da Rússia, né, ligada também aos mencheviques, ligado também aos Romanov, que, mano, fez parte desse esforço. Então começa a haver um esforço, um agrupamento, uma galera começa a se juntar para derrubar o governo bolchevique pela força. E não é porque a França, a Inglaterra, os Estados Unidos estavam preocupados com a população russa. Ah, nossa, olha, coitado dos caras. Não. A preocupação dos caras era matar a revolução na Rússia para que ficasse como exemplo de fracasso, para que esse exemplo não fosse
colocada em prática nos países deles. Esse era o objetivo desses países. Tá? E é aí que os caras vão criar uma coisa chamada de exército branco. Tá? E esse exército branco ele tinha essa coisa meio Nárnia. Meio Senhor dos Anéis, né, mano? Tipo, exército branco. Tipo, nós somos puros. A pureza contra os vermelhos do mal. Os malvados. Eu odeio eles. Sabe? De uma coisa meio assim, né? O bonzinho contra o malvado. Mas, turma, todo mundo era bonzinho e todo mundo era malvado, cara. Né? Para essa mania de olhar para a história dessa maneira aí, né? Maniqueísta. O bem contra o mal. O forte contra o fraco. Mano, para, que isso ferra, tá? História é ciência, mano. Então a gente tem que estudar o negócio a partir daquilo que aconteceu e das forças que estavam agindo naquele momento. Não tinha bonzinho e não tinha malvado. Todo mundo era bom e todo mundo era malvado, dependendo da situação que tinha. A família Romanov matou gente pra caramba? Matou e perseguiu gente pra caramba. E os socialistas também. Entende? Rolou. Então, tira esse negócio de olhar pra história como bonzinho e como malvado, tá? Que não vai dar certo, não. Tá? Enfim, os caras constroem esse exército branco e os caras partem pra porrada mesmo. Tem conflito. Esse exército branco vai começar a lutar contra os bolcheviques e aí você vai ter uma guerra civil na Rússia. Mas antes de falar dessa guerra civil, você deve estar se perguntando, professor, e os Romanov, mano? Você falou que eles estavam presos, que eles estavam lá sendo vigiados agora pelos bolcheviques. Eu vou te contar. Os Romanov, eles meio que se tornaram meio que pivô do negócio. Por que pivô? Porque é o seguinte, de um lado, os bolcheviques falavam o seguinte, essa família é um problema pra gente, mano. A gente precisa se livrar deles, acabar com eles, para romper de fato com o absolutismo na Rússia. Porque enquanto eles estiverem vivos, eles vão representar isso, o poder absolutista na Rússia. Mas, cara, também dentro do próprio partido bolchevique havia uma dissidência ali que falava, não, pera, a gente não pode matar os caras assim, né? Vai chegar e dar um tiro, vai cortar a cabeça dos caras, igual fizeram lá na França, lá no, né, com Luís XVI lá na Revolução. Não é assim que funciona. Sabe, era um problema. Os caras, todo mundo queria eliminar os caras, mas uns queriam de um jeito, outros queriam de outro, outros não queriam eliminar. Era um caos. O fato é que nesse momento os bolcheviques não tinham consenso ainda do que fazer com a família real russa. Mas uma coisa era certa, eles não iam governar. Né? E o Exército Branco, essa coligação internacional que se forma, eles usam isso a favor deles. Porque eles vão falar o seguinte, olha, vamos resgatar a família real e vamos colocar os caras no trono. Fechou? Fechou. Então, essa guerra civil que vai ocorrer dentro da Rússia é uma guerra também, é uma corrida para tentar chegar até a família real russa. Então você tem de um lado os bolcheviques com os Romanov presos, lá trancado numa casa lá, sem saber o que fazer e vendo se faz isso, faz aquilo. E do outro lado o exército branco marchando em direção à família real russa. E eu vou te contar que no começo, durante boa parte do conflito, cara, o exército branco bombou, mano. Os caras foram pra cima mesmo e ganharam muitas guerras, vários conflitos e retomaram boa parte do território e tudo mais. E os caras, eles estavam realmente chegando perto da família real. Era coisa de um dia ou dois. Os caras iam conquistar um território, tomar uma cidade e pronto, vamos resgatar a família real. E os bolcheviques perceberam isso e a água chegou, mano, no pescoço. Então assim, agora? Agora a gente tem que tomar uma decisão. O que a gente faz com esses caras, mano? O que a gente faz lá com o Lilov? O que a gente faz com o Nicolau II? O que a gente vai fazer com a família deles? Ah, faz isso, faz aquilo outro. Mano, os caras, optaram pela situação que eles queriam, né? Os caras, mano, meteram bala, mano. Fuzilaram todo mundo. E fuzilou mesmo, sabe? Os caras levaram pro porão da casa lá, pegaram as armas e já era. Acabou, matou os caras, eliminaram. E os caras eliminaram, e olha só como os caras foram hardcore, mano. Porque os caras não só mataram, os caras podiam ter matado e fugido e largado os corpos pra lá e sumia. Não, os caras mataram, enterraram em lugares assim distantes pra ninguém encontrar os corpos que eles nem queriam
que a galera soubesse onde que estava enterrado. E é uma coisa muito, muito curiosa, assim, se você procurar no YouTube e em outros canais aí na internet, vocês vão ver que, cara, só na década de 90, né, que os caras lá numas escavações encontraram os restos mortais de alguns integrantes da família Romanov. Aí o governo russo foi lá, já tinha acabado a Guerra Fria, já tinha, né, já estava mais nessa onda democrática aí, e os caras fizeram um funeral simbólico com as honras, né, que a família imperial merecia. É uma curiosidade, assim. Pesquisa aí que você vai ver um dos desdobramentos contemporâneos aí, né, do conflito aí. Mas enfim, é nesse momento então, né, com esse avanço do Exército Branco, que os caras, pá, né, executam a família Romanov. E é a partir daí que os caras somem mesmo, né, da história da Revolução Russa, e que a guerra ganha outros contornos, porque os caras matam a família real russa porque o Exército Branco está chegando. E os caras estão chegando para restaurar a ordem, para acabar com a Revolução Bolchevique. E aí o Lenin, o Trotsky, os caras sentam e começam a pensar: mano, o que nós vamos fazer para salvar a Revolução, mano? Porque vai cair, vai acabar. Os caras estão chegando aí. Então os caras precisam armar uma estratégia, assim, fenomenal. Só para você entender como que era a situação dos caras, era mais ou menos assim. Certo? De um lado o Exército Branco, apoiado pelas grandes potências estrangeiras, mais uma certa elite russa, e do outro lado o Exército Vermelho, camponês, operário, os intelectuais ali socialistas, né, que controlavam o governo e estavam na retranca. E o pau tava comendo e o Exército Vermelho tava perdendo o jogo, mano. Então, basicamente, vamos imaginar, mano, se fosse um jogo de truco, mano, você pode dizer que, mano, os caras ali do Exército Branco já estavam com o zap na mão, mano. O jogo tava rolando, os caras ali, ó, zap na mão, só preparando para chamar o truco e pá, ganhar o jogo. Muita gente já estava dando a vitória pro Exército Branco. Porém, sabe o que acontece, mano? Os caras do Exército Vermelho vão chamar truco, velho. Os caras trucam no meio do jogo. Aí aquele negócio, você que joga truco, né, mano? Você tá aqui com o zap, o seu oponente chama truco, o que você faz, mano? Você vai correr? Não, você vai para cima, mano. Você vai chamar 6, né? E vou mostrar um zap, só que de repente seu camarada tem um sete copa e uma espadilha lá ainda, né? Pra acabar com a sua graça, né? Mas, assim, profissionalmente, então você tá dizendo então que o Exército Branco ganha força, vai pra cima, e o Exército Vermelho encara a treta? Encara, mano, encara, porque os caras tinham, né, um truque ali. Os caras tinham, né, a última cartada deles, a última atitude que os caras iam tomar, que ou eles ganhavam a guerra, ou os caras já eram, mano. Eles iam pra tudo ou nada. E o que é esse tal de tudo ou nada? Uma coisa chamada comunismo de guerra. Mano, comunismo de guerra. Esse comunismo de guerra, meu querido, eu vou te contar o que é. Deixa eu te explicar. O Lenin, o Trotsky, e já vamos falar do Stalin também, tá? O Stalin, ele já fazia parte da galera, já fazia parte do movimento socialista, ele já estava envolvido na revolução, ó, há bastante tempo, tá? Esses caras, eles pensam o seguinte: como que a gente vai ganhar essa guerra? Nós precisamos de uma estratégia que, pá, seja, mano, a cartada final. Então os caras criam esse comunismo de ideia, e esse comunismo de ideia, ele tinha algumas práticas que eles tinham que colocar para a população russa. Dá um exemplo, professor. Uma das práticas: requisição de cereais. Eu coloquei requisição aqui, turma, porque é a palavra que estava no livro, né, que eu usei aqui como referência para criar essa aula para vocês. E que também aparece nos livros didáticos e nas apostilas. Mas tira a palavrinha requisição e coloca confisco no lugar. Confisco, ou seja, tomada pela força. Então o governo já entendeu que vamos tomar pela força o alimento das pessoas. A gente vai chegar na cidade, vai chegar nos campos, o que a galera tiver, meu, é do governo, mano. E a gente vai pegar tudo isso e vai usar como esforço de guerra. Aí eu sei o que você está pensando. Você está falando assim: professor, pera,
Pera. Não faz sentido. Porque é o seguinte, vamos raciocinar. Lá atrás, no governo dos Romanov, eles faziam isso com as pessoas. Eles pegavam o alimento do camponês, né? E cobravam os impostos. E isso fez a galera se revoltar. Sim, isso realmente aconteceu. Então agora os bolcheviques estão fazendo a mesma coisa que os Romanov? É. Mas professor, isso não faz sentido. Eu sei que não faz sentido. Bem-vindo à história, onde um monte de coisa não faz sentido. Você está me entendendo? Isso aqui é uma aula legal de como as coisas não fazem sentido? Assiste as minhas aulas aí sobre história do Brasil, meu querido. Aí, nossa, cara, aí você vai ver como que as coisas realmente não fazem sentido. Tá? E se você tá achando, tipo, mas devia fazer sentido, mano, olha para o nosso momento atual. Eu tô gravando essa aula aqui em 2020, mano, certo? O Brasil tá num surto ferrado de coronavírus e a gente tá aqui debatendo corrupção no governo, mano. Mano, saca? Não faz sentido. Sabe? Vamos todo mundo, né, se unir, pegar um governo legal e vamos combater o corona e levantar a economia. Mas não, cara, a gente tem um governo lá que, em vez de ajudar, o cara só fica, né, dando porrada e arrumando briga com todo mundo e não vai. Então, assim, né, não é de agora que as coisas não fazem sentido. E outra, por isso que a gente estuda história. Porque essa aqui é a diversão da bagaça, tá? Outra coisa que os caras vão fazer, censura a imprensa. Ah, professor, mas isso é muito louco. Porque o czar censurava a imprensa. Né? O czar não gostava que os jornais falassem tudo. Na realidade, turma, nenhum ditador gosta, nenhum líder, sabe, que tem esse traço autoritário gosta de uma imprensa livre. Porque a imprensa livre, ela fala o que ela pensa. Né? E ela critica e ela expõe várias linhas de pensamento. E o czar odiava isso. O czar pressionava e exercia uma censura à imprensa. Professor, mas então os bolcheviques chegam no governo representando a insatisfação das pessoas contra o czar, contra a monarquia, e eles também começam a perseguir a imprensa? Sim. Professor, não faz sentido, eu sei, mas não faz sentido, brother, mas acontece, cara. Né? É uma coisa muito louca, né? Isso, e dá pra gente interpretar isso dentro do contexto, né? Porque se os caras precisavam de um esforço de guerra, a última coisa que eles iam querer que saísse na imprensa é que eles estavam tomando porrada, meu irmão. Você acha? Se os caras iam pra guerra contra o exército branco, ia querer lá a primeira capa do jornal, tomamos de 10-0 ontem. É claro que não, né? Os caras estampavam no jornal, expulsamos os caras da cidade e tal. Isso elevava a moral da tropa. Né? Mas, enfim, é censura. Os caras começaram um movimento contra a censura e censuraram. Né? Vai fazer o quê? Né? Decreto de trabalho obrigatório. Mano, esse negócio é o seguinte. Trabalha, mano. Ou vai pra cadeia. Vai trabalhar. Ou vai pra cadeia. Vai trabalhar pro governo, pro esforço de guerra, para alimentar as tropas, para fazer uniforme. E vai pra briga também. Ou o governo vai te prender. Ô professor, mas os caras não tinham liberdade? Não. Ué, mas o czar também não dava liberdade? Não. Mas eles não começaram uma revolução para ter liberdade? Sim. E agora não tinham? Não. Mano, é um negócio muito louco. Ah, esse barulho é do meu WhatsApp, turma. Deixa ele tocando aí, tá? Vai ficar no áudio que eu não vou editar não, que eu não sei fazer isso, tá bom? Nacionalização de fábricas e terras. É aquele lance, mano. Né? Os caras já tinham começado ali, né, com a reforma agrária, com a estatização de fábricas, e isso, mano, ganha um outro contorno, fica mais forte ainda. Tudo agora passa a ser controlado pelo governo. Acabou, meu irmão. Tá? Aquilo, o braço ficou mais intenso ainda. E aí você pensa o seguinte, professor, mas como assim comércio por troca direta? Eu vou te contar uma coisa. A situação na Rússia estava tão quebrada, estava tão tensa, estava tão zoada, que a própria economia derreteu, mano. Derreteu. O acesso à moeda se tornou um negócio meio escasso, mano. Então, assim, cara, eu tenho aqui 2 frangos, mano. Vamos trocar aí por arroz e feijão. A gente troca. Eu sou carpinteiro, eu sei fazer cadeira. Eu faço uma cadeira pra você e você me dá carne e trigo. Entende? Começou a ter esse tipo de troca, mano. Porque a economia derreteu. Não tô dizendo que ela acabou, tá? Que ela finalizou. Não, em alguns lugares você ainda tinha, né, o comércio, a moeda, mas o acesso ao papel moeda, ao dinheiro,
se tornou muito escasso, cara. A maior parte da população não tinha. Então a galera partiu para as de troca direta. E isso é legal pra gente entender qual que era a situação que a Rússia tava, mano. O bagulho tava bem capenga mesmo. Capenguíssimo, né? E para tentar segurar o reggae, para a economia não ir pro beleléu de vez, o que o governo vai fazer? Qual vai ser a medida? Congela salário, congela preço. Acabou. Né? E aí entra naquela história, se o preço está congelado, ele não é tão lucrativo, então muita gente já não vende, o comércio vai entrando em declínio, então, entende? Fica meio complicado. A situação fica extremamente complicada na Rússia. Tá? E esse era o comunismo de guerra, ou seja, essa era a estratégia do Lenin, do Trotsky, dos bolcheviques para poder vencer a guerra, porque, mano, se a gente apertar a população desse jeito, e espremer todo mundo, e jogar todo mundo na trincheira lá, a gente vai vencer a guerra, mano. E pasme, meu querido, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Os caras ganham a guerra, mano. Mano, por que eu tô rindo, cara? Eu tô rindo porque é uma grande ironia do destino. Os caras terem que fazer com a população russa aquilo que o czar fazia lá atrás para poder fazer as pessoas defenderem um governo socialista, que em tese era o oposto da monarquia. Entende? Tipo, vamos nadar e morrer na praia. Um negócio meio louco assim. Tem gente que não gosta muito dessa interpretação, e eu respeito você que não vai gostar dessa interpretação. Mas, em linhas gerais, basicamente é isso. Né? Eles tiveram que criar uma ditadura, tiveram que transformar a Rússia praticamente naquela estrutura que havia durante o governo do Nicolau II para poder fazer a revolução prosperar. Sabe, é um negócio muito louco assim. E a guerra termina com um saldo de 9 milhões de mortos, cara. Olha só como que o negócio custou, né, cara? Cada pessoa que morreu era uma pessoa menos para poder produzir riqueza na Rússia, era uma pessoa menos para poder pagar imposto, era uma pessoa menos para poder viver. E isso, cara, para um governo, é um tiro no pé, mano. Isso daí acaba com tudo, tá? Então, assim, passados esses fatos, né, ter passado todo esse conflito da guerra civil, os bolcheviques no poder, é aí que no ano de 22 vai surgir algo que vai acompanhar muitas nossas aulas quando a gente começar a falar de Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa é a coroa, né, do governo bolchevique, essa é a coroa do que a gente pode chamar de Revolução Russa, quando os caras chegam lá e pá, transforma a Rússia numa União Soviética. E essa União Soviética vem daquela coisa dos sovietes, lembra que a gente viu lá atrás? Lá atrás eu falei para vocês que esse nome sovietes ia ser muito importante. Então esse nome União Republicana Socialistas Soviéticas era uma maneira de organizar historicamente a luta das pessoas em torno de um nome, em torno de uma instituição, em torno, né, de um governo. Certo, pessoas? Certo. Ah, professor, acabou? Não. Tá? Porque é o seguinte, depois de todo esse movimento, depois de todo esse lance, sabe o que acontece com ele? Pois é. Perdão, eu ia falar uma besteira aqui. Lenin, Trotsky, Rússia, União Soviética, qual que era a situação dos caras? Fome, de um lado, totalmente ferrada, e do outro lado, um país destruído pela guerra, mano. Na guerra civil, os caras já estavam capenga lá da Primeira Guerra Mundial, entrou a guerra civil, acabou com tudo. População morta. E aí? Como que a gente levanta esse país? Como que a gente faz esse país gerar riqueza e se tornar um lugar próspero? Ah, eu tenho uma ideia, cara. Vamos promover a NEP. A NEP, mano. A NEP. Você não sabe o que é NEP, mano? Ai, meu Deus do céu. Vou explicar para você o que é NEP. NEP, turma, é a nova política econômica, rapaz. Lembra? É a nova política econômica. Isso aqui daí que é a NEP. Tá bom? Só que a NEP é um negócio também meio louco também, se você for analisar do ponto de vista histórico. Por quê? A NEP, ela pressupunha o quê? Que nós, bolcheviques, aqui nessa Rússia totalmente ferrada, que precisa levantar economicamente, nós vamos aceitar medidas capitalistas para tornar o país rico.
É como se eles dissessem assim, olha, esse lance de socialismo não é muito legal, tá? Mas ele não produz riqueza, não. Não tem como o governo gerar riqueza, entendeu? Assim, controlando tudo. A gente precisa de capitalismo, a gente precisa de burgueses, a gente precisa de um sistema de comércio, a gente precisa que as pessoas queiram ser ricas para poder gerar riqueza, para poder transformar essa bagaça. Sabe? Era basicamente o que eles estavam falando, né? E eu particularmente, assim, questiono um pouco essa expressão parcial, né? É o que vocês vão encontrar muito em livros didáticos, né? Porque eles colocaram medidas capitalistas parciais. Tipo, eu sou meio capitalista. Mano, não tem essa, mano. Ou você tem um sistema liberal ou você não tem. Saca? É uma coisa muito louca que nem muita gente fala hoje em dia. Pô, a China é socialista. Pô, tudo bem, os caras usam um rótulo socialista, uma estampa, uma camisa, né, socialista vermelha com estrelinhas, mas é o país mais capitalista que existe no mundo, cara. Tanto é que esse celular que está gravando aqui e gravando pra você, vem de lá, mano. Entendeu? Um computador, até minha cuia de chimarrão é chinesa. Pô, mano, até isso os caras estão fazendo, né? Até o coronavírus é chinês, mano. Olha que doideira, né? Então, os caras estão muito envolvidos no mercado aí. Entende? O fato é que os bolcheviques entendem que eles precisam colocar medidas econômicas capitalistas para fazer o país alavancar, mano, e produzir riqueza. Pô, professor, mas isso é uma ironia. Eu sei, é uma ironia mesmo. Mas, né, ironias à parte, vamos entender o que esses caras entenderam. Basicamente, ativar o comércio, precisa ter essa troca de dinheiro, alguém precisa comprar, alguém precisa vender e precisa ter essa troca para gerar riqueza. Tá? Coisa lá que o vovô Adam Smith já falou pra gente lá no século XVIII, tem uma aula minha aí sobre isso, procura no meu canal, tá? E esse lance de fábrica do governo, mano, pô, velho, não dá lucro, mano. Não gera riqueza. Todo mundo trabalha, ganha um salário, mas o governo só põe dinheiro, né? E a coisa não flui. Precisa de um burguês ali no negócio, entende? Precisa que a fábrica seja de alguém. Então os caras vão permitir. É daqui que a gente começa a entender medidas parciais. Porque tinha um limite, né? Não pensa num Ford, por exemplo, naquela época lá, tá? Um pátio industrial com 50 mil pessoas, não. Tinha um certo limite ali, eram pequenas fábricas, é daí que vem esse nome de medidas capitalistas parciais, né? Porque você podia lucrar, mas até um certo ponto, mano. Se passasse de um certo ponto aí, os caras te mordiam, tipo imposto de renda, tá ligado? O negócio é mais ou menos assim, né? E aquele negócio de ficar confiscando alimento também não deu certo. Porque, mano, imagina você é um camponês. Você tá lá. Você fala, mano, eu vou plantar? Não vou plantar, mano. Porque o governo vai vir e vai pegar minha comida mesmo. O governo que me alimente, velho. Saca? Era um raciocínio que todo mundo tinha. E ninguém ia cultivar o solo, ninguém ia criar animais. E saca? Porque era todo do governo mesmo, o governo que se vire. Né? Só que o governo não se vira, né? Aí que tá. Então o governo ele teve que... galera, não vou mais pegar alimento de ninguém... Tá? Pode vender o seu alimento aí, pode ter seu lucrinho e tá tudo certo. E todo mundo, beleza, Lene, agora sim. Então, de fato, essas coisas realmente dão uma estruturada legal na economia. Só que mesmo assim, turma, a economia ela não nasce do nada, tipo mágica. Pá! Vem o Gandalf lá e faz a mágica dele. Não. Alguém precisa pôr dinheiro para o dinheiro circular e a economia movimentar. E esse dinheiro tinha que vir de algum lugar. Do governo, professor. Coitado, do governo não tinha uma moeda, né, mano, nessa época. Tava muito ferrado, né? Então esse dinheiro tinha que vir de onde? De fora. Ué, professor, mas quem que vai colocar dinheiro na economia socialista? Ninguém. Por isso que os caras, né, permitiram um certo lucro para o capital estrangeiro. Então, quando tudo se tornou muito interessante para alguns bancos estrangeiros, para alguns investidores estrangeiros, os caras se sentiram seguros de ir lá e pôr a grana no negócio. Professor, mas alguém ia querer investir na Rússia? Meu querido, põe uma coisinha na sua cabeça. Não tem nada melhor para um investidor, para um banqueiro, para uma empresa, do que um país destruído pela guerra, mano. É um lugar onde tem muita oportunidade para construção civil, para medicina, para tudo, cara. Você pega um país que passou por uma guerra, você precisa refazer tudo. E se você tem grana para começar a refazer essas coisas, cara, você vai ter um lucro absurdo. É isso hoje em dia que ocorre, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, nesses países que estão em guerra aí. Tá bom? Então, basicamente, essa foi a NEP.
né? Ou seja, essa tentativa aí dos caras de querer reestruturar a Rússia. E deu certo pra caramba. A Rússia começou a entrar nos eixos, começou a ganhar uma guerrinha e começou a ter uma certa melhoria. E é nesse ambiente que o Lenin, né, solta a grande frase dele. Porque alguém chegou pro Lenin e falou: ô Lenin, ô mano, ô velho, você tá usando coisas do capitalismo aí, velho, pra manter o socialismo? Você tá louco? Aí ele falou: não, não, não. Eu estou dando um passo para trás para dar dois para frente. Ou seja, né, adotar o capitalismo era uma coisa meio tipo andar para trás, era meio subversivo, um negócio meio tipo do mal. Né? Mas eu dou um passo para trás e dou dois para frente. Então eu estou sempre progredindo. Né? E aí vai da interpretação de cada um. Eu acho engraçado, particularmente. Tá? Mas aí, professor, tá bom, o que vai acabar acontecendo? Acontece que o Lenin, ó, parte para o além. Ele morre, mano. Ele morre. E ele era o cara, assim, era o maior expoente do movimento bolchevique, do governo bolchevique. Aí você fala: professor, tá, então o governo foi pro Trotsky, que era um cara muito próximo dele, né? Não. Não. Lembra do Stalin? Então, eu não dei muita ênfase para ele aqui nas minhas aulas aqui, porque a hora dele chegar era agora. Né? Ele já estava na Rússia, ele já fez parte da revolução, ele viu lá o movimento lá de outubro, ele estava no meio da galera, ele já tinha matado muita gente, já era um cara meio envolvido no negócio ali. Tá? E quando o Lenin morre, surge uma discussão. Quem vai tomar a frente do partido? Quem que vai comandar a bagaça? É o Trotsky ou o Stalin? Porque o Trotsky ele era um cara importante, ele tinha boas ideias, ele tinha uma visão e tal, e o Stalin tinha a visão dele. Tá? Só que qual que era a visão que os caras tinham? O Stalin ele pensava o seguinte: olha, não fizemos a Revolução na Rússia? Fizemos. Vamos ficar aqui, pô. A gente fica aqui na Rússia, fortalece a Revolução na Rússia, depois que a Rússia estiver muito forte, bombando, pá, ricona, aí a gente vai levar a Revolução para a França, para a Alemanha, para outros países. Nesse momento, não dá pra gente querer levar a Revolução para outros lugares. O Trotsky, ele vinha de uma outra linha. Ele vinha de uma linha que falava o seguinte: mano, para, a gente já venceu aqui, já tomou território, agora é questão de tempo para a Rússia entrar nos eixos. Agora a gente tem que sentar, articular um movimento internacional com a Inglaterra, com a França e Estados Unidos e, mano, fazer a revolução nesses países. A gente não pode ficar aqui moscando, esperando, né, os caras acordar para a vida. Não. E não era só uma diferença entre o Trotsky e o Stalin. Era uma diferença de grupos. Havia um grupo muito forte do lado do Trotsky, havia um grupo muito forte do lado do Stalin. Então era difícil você dizer quem que ia levar. Quem que ia chegar lá e pá, ia conquistar um negócio. Fato é que, né, o Stalin ele usou de um método assim, muito científico, muito claro, assim, muito direto para resolver o problema dele. Ele ameaçou o Trotsky. Falou assim: ó, Trotsky, é o seguinte, ó, você tem duas opções, meu querido, duas opções. Primeira opção, você fica aqui na Rússia e eu te mato, certo? Segunda opção, você foge da Rússia e tenta viver. Né? O Stalin ele vai criar uma articulação, vai queimar o filme do Trotsky, é um negócio de novela das 8, mas eu não vou entrar aqui na história porque essa videoaula vai ter quase 1 hora já, né? Mas enfim, ele faz todo um lance ali, tipo Maria do Bairro ali dentro do movimento socialista e consegue queimar o filme do Trotsky. E o Trotsky ele tem que fugir, mano. E ele foge, ele vai pra Cuba, né? E ele vai tentar viver exilado ali, mano, né? Com a fuga de Trotsky, o governo cai no colo do Stalin, mano, e o Stalin vai iniciar o que a gente chama de stalinismo, né, cara? Um governo com mão de ferro, com tortura, com opressão, campos de concentração, vai matar gente pra caramba, né? Eu já vi umas informações aí dizendo que ele matou muito mais do que Hitler, eu não duvido, né? Eu desconheço os números, né? Nunca me debrucei sobre esses números, né? Mas, cara, o Stalin ele vai iniciar um período de muita crueldade, de muita bagaceira na Rússia, saca? E prova disso já é o que ele faz com o Trotsky. Por quê, professor? Porque ele mata o Trotsky. Como, professor? Mentira que ele está representando aí? Não, turma, ele manda um assassino em Cuba lá e reza a lenda que, né, ele tem uma morte bem cruel lá, eu não quero nem mencionar aqui no vídeo, tá? Pesquisa aí e coloca pra gente como é que o Trotsky morreu. Coloca aí nos nossos comentários, eu quero ver se você foi o historiador campeão e chegou até o final desse vídeo aí, mano, né? Eu não sei, acho que a galera já largou esse vídeo lá pelos 2 minutos, né? Tipo, nossa, professor, tem mais de 1 hora de vídeo, né? Mas enfim, o Trotsky morre, o Stalin chega no poder e ele inicia o stalinismo
E, mano, a Rússia entra num período aí de muita turbulência, de muita zoeira, do ponto de vista social, tá? Do ponto de vista econômico, cresce, mano, vira uma potência. Tanto é que, mano, o Stalin, né, a Rússia, a União Soviética, os Estados Unidos que vão calar a boca do Hitler lá na frente. Inclusive são os russos que vão chegar em Berlim e vão acabar com a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, né, a Rússia vira uma grande potência, mas ao custo também de muito sangue e muita opressão aí, tá? Então, meu querido, aqui que a gente encerra o nosso conteúdo de Revolução Russa. Nossa, professor, 5 aulas, hein? E aí, você maratonou os nossos vídeos de Revolução Russa? Comenta aí no nosso vídeo aí, tá? Então a situação é essa, beleza? Vimos até aqui. A próxima vez que você vai me ouvir falar sobre Rússia vai ser lá quando a gente chegar na Segunda Guerra Mundial, que eu vou falar da invasão do Hitler à Rússia, eu vou costurar um pouco das relações de Hitler com Stalin, e aí depois a gente vai falar de Guerra Fria, Boris e Yeltsin, vamos falar do Khrushchev, aí lá a gente volta a falar de Rússia de novo, tá bom? Então é isso, espero que o curso tenha sido bacana para você, deixa o seu comentário aí, ver o que você achou aí, espero ter tido 10 na prova e que tudo dê certo, e é nóis! Um abraço, turma. Ah, mas antes de acabar o vídeo, o chimarrão da fé. Tchau, gente!